Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais, que hoje terá então um formato especial. Vamos estar na primeira parte à conversa com o Dr. Pedro Moroso, ele que é o responsável por um projeto de investigação relacionado com a prevenção e tratamento de lesões da cartilagem e algo mais que vamos conhecer nos próximos minutos. Do que é que se trata, como é que surge esta investigação? É tudo isso que Pedro Moroso nos vai aqui contar. Ele que está ligado ao Instituto Politécnico de Leiria, que está envolvido então neste projeto de investigação. Desde já, muito bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E começava exatamente por aí, Pedro, que era perceber como é que surge este projeto de investigação e porquê que surge? Está relacionado com a sua área? Bem, primeiro que tudo, de facto, muito bom dia e eu é que agradeço o convite e a oportunidade de estar presente e apresentar este projeto, esta ideia, que, como referiu, nasce um bocadinho daquilo que vem sendo realizado nos últimos tempos em torno de um problema que assola a nossa sociedade, que é a osteoartrite. A osteoartrite, neste momento, tem uma prevalência enorme na sociedade, está muito relacionada com o sedentarismo, consequentemente com a obesidade e depois, a partir daí, as dores nas articulações são mais do que frequentes. Portanto, a grande maioria da população, de facto, em algum momento da sua vida, queixa-se de dores nas articulações. E, portanto, enquanto essa dor for aguda e, portanto, não for algo que, de facto, limite a qualidade de vida dessa pessoa, existe uma abordagem muito preventiva em termos de tornar a pessoa mais ativa, fazer uma maior atividade física, ter algum cuidado com a sua nutrição. A partir do momento em que ela se torna crónica, de facto é preciso uma intervenção médica e muitas vezes cirúrgica. Por isso mesmo, achava que estava em falta algo que trouxesse estes dois mundos num só. Portanto, existe alguma investigação em torno daquilo que poderá ser a prevenção destas lesões, existe alguma investigação em torno daquilo que poderá ser o melhor tratamento para estas lesões, mas ainda não havia um projeto que juntasse estas duas vertentes e que tentasse colocar profissionais, quer de uma área, quer de outra, a trabalhar em conjunto. Portanto, a ideia surge um pouco por aí, por ser um problema que, de facto, ainda estamos longe de encontrar a solução ótima e que, por isso mesmo, se apresentava como um desafio tentar juntar diferentes mentes de diferentes naturezas e diferentes backgrounds a discutir uma temática que é tão emergente como um problema societal que está bem presente nas nossas vidas. E para o Pedro, este é um assunto familiar, por assim dizer, face à sua formação, tem a ver com desporto, tem a ver com ciências da saúde e de certeza que no seu dia-a-dia se foi apercebendo desta problemática que já estamos aqui a tentar entender que é grave. Sim, claramente. É lógico que todos os projetos de investigação eu julgo que nascem um pouco pelo próprio gosto do investigador responsável e por aquilo que também é o seu conhecimento. Isso será, obviamente, algo normal. E por ter uma formação de base nas ciências do desporto e estar muito relacionado a estas questões da avaliação e prescrição do exercício, de facto parecia-me premente podermos atuar nesse domínio. Consequentemente, como nos últimos anos tenho vindo a trabalhar em engenharia de tecidos, a realidade é que os desafios que nos têm sido colocados por diferentes grupos de investigação internacionais com quem temos estado envolvidos, levava-me, como referi, a colocar estas pessoas a trabalhar em conjunto, porque de facto assim poderia ser que tivéssemos uma resposta mais customizada para a própria pessoa. E julgo que por aí será um passo muito importante deste projeto, que é de facto perceber que cada ser humano tem uma especificidade muito própria e aquilo que poderá ser uma prescrição de atividade física ou mesmo um tratamento terá que ser muito individualizado. Muito bem, nós estamos aqui neste Matinais especial, estamos à conversa com o Dr. Pedro Moroso, do Instituto Politécnico de Leiria, ele que é aqui o mentor de um projeto de investigação que vamos tentar conhecer nos próximos minutos, mas também teremos connosco um outro convidado, é o Dr. Carlos Pina, é médico no Hospital de Leiria e também está, no fundo, dentro deste projeto. Já percebemos que tem um pouquinho a ver aqui com a cartilagem, degeneração articular e todos nós já percebemos que, no final das contas, se não tivermos cuidado, vamos aqui ter um problema de articulações e as dores vão surgir. O Dr. Pedro já começou por dizer que o objetivo é que possamos não chegar àquele ponto da dor
aguda. Mas vamos voltar à conversa com os dois para podermos perceber este projeto e já agora iríamos colocar também aqui já no nosso meio o Dr. Carlos Pina. Doutor, obrigada também por ter vindo. E aqui, estávamos aqui já a ver que isto tem a ver com situações de articulações, tem um bocadinho obesidade, tem aqui qualquer coisa a ver. O que é que influencia nesta questão que está como alvo deste projeto de investigação? Bem, antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite. De facto, hoje a osteoartrose, nesse caso do joelho, dentro das doenças reumáticas tem uma prevalência muito alta em Portugal. Portanto, cerca de, segundo o estudo da IPREUMA-PT, realizado em 2014, a osteoartrose do joelho tem uma prevalência de quase 16% da população portuguesa. E está ligado, tal como já foi dito, muito ligado à obesidade. E também tem uma prevalência maior no sexo feminino. Está ligado, portanto, a alterações estruturais no joelho, portanto, na cartilagem, em que há uma alteração da estrutura interna da cartilagem, fazendo com que haja uma degradação do meio interno, portanto, da própria cartilagem, condicionando uma alteração mecânica e biomecânica da estrutura do joelho e, portanto, condicionando e levando a que haja o desenvolvimento de uma osteoartrose. Portanto, os dois elementos singulares mais ligados, portanto, ao desenvolvimento da osteoartrose será, nesse caso, a obesidade, por um lado, e tudo que está associado à obesidade, e a idade, obviamente. E são situações que, deixando agravar, pode levar à imobilização do doente. Sim, ora bem, começando o processo, digamos que é um processo que não há... É um processo progressivo, a partir do momento em que é despoletado, portanto, vai alterando o próprio meio interno. Uma pequena alteração leva a que haja uma progressão do próprio meio interno e, portanto, leva com que haja o desenvolvimento difuso, digamos assim, por toda a articulação. Associado a isso, à dor, ao sedentarismo, porque a dor leva com que as pessoas não se mexam, não façam exercício, associando, por outro lado, portanto, entramos num ciclo dor, sedentarismo associado à obesidade e que, portanto, leva que... E se olharmos a esse cenário, Dr. Carlos, de obesidade, de sedentarismo, podemos aqui extrapolar que já não é uma situação que possa afetar só as pessoas com mais idade, mas que começa também a chegar à geração mais nova? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E isso é preocupante, Pedro, e como tal levou a esta investigação. O que eu queria agora era, de uma forma simples também, para que lá em casa possam todos entender, tal qual como eu aqui em estúdio, como é óbvio, porque não somos específicos nesta matéria. Contudo, a ideia é perceber, então, que investigação é esta, o que é que estamos a tentar investigar e em que é que vai ajudar a melhorar tudo isto, que já percebemos que não é fácil, porque se começa a doer muito e se nos começa a imobilizar, é complicado. Claro, e obviamente que não sei se será este o projeto a ter o resultado ótimo, finalizado, e a partir daqui não é necessário mais investigação. Não tenho essa certeza, acredito que será um passo significativo nesse processo. E que de facto decorre até por algo que foi alertado e que é importante perceber, é que de facto, esta patologia que surgia há uns anos atrás apenas na população idosa, começa a ter maiores incidências nos adultos e cada vez em idades mais novas, porque de facto o estilo de vida está a mudar radicalmente. Com as novas tecnologias e tudo mais, a quantidade de atividade física é de facto bastante reduzida. E o projeto em si, no fundo, primeiro surge por uma equipa multidisciplinar que de facto traz
diria eu, diferentes perspectivas de atuação. Não só envolve o Instituto Politécnico de Leiria, como também o Instituto Politécnico de Coimbra e o Instituto Politécnico de Santarém, e depois tem um grande apoio por parte dos clínicos do Hospital de Leiria e que, de facto, conseguem trazer-nos a realidade para cima dos laboratórios, que é algo que muitas vezes falha e que, se calhar, é esse o passo significativo que é preciso dar em frente. E a ideia deste projeto, de facto, é, como dissemos, ter os dois domínios a trabalhar em conjunto. E percebermos que cada ser humano, de acordo com a sua especificidade, precisará de uma abordagem individualizada. Ou seja, se estivermos a falar de uma senhora que tenha 65 anos, que tenha um peso corporal de 84 kg, com uma determinada altura, nós conseguimos calcular qual é que é a carga mecânica que está a ser exercida nas diferentes articulações dessa pessoa. Ora, se o conseguimos fazer, se calhar o tipo de exercício físico, a quantidade, o volume, a intensidade, poderá ser adequado a essa senhora e que se calhar não é o mesmo para uma senhora que tem mais 5 anos, menos 5 quilos, etc, etc. Portanto, numa perspectiva de prevenção, é de facto tentarmos avançar para uma abordagem clínica na perspectiva de que estas pessoas sejam recomendadas uma atividade física, mas que lhes seja personalizada. E, consequentemente, e como disse o doutor e muito bem, trata-se de uma patologia que é progressiva e que, de facto, nós sabemos que os avanços em termos de tratamento também têm sido muito otimizados. Precisamente por causa de alguns projetos em que temos estado envolvidos e que têm avançado bastante a nível da regeneração da cartilagem, a nossa ideia, de facto, também é dar um contributo naquelas pessoas em que a lesão já é tão crónica que necessita de intervenção cirúrgica, que haja uma abordagem, neste caso de regeneração da cartilagem, otimizada. E isso, obviamente, tem a ver com processos de engenharia dos tecidos, que são um bocadinho mais difíceis de explicar aqui numa linguagem fácil de entender, mas que basicamente o que nós gostávamos de conseguir fazer era imprimir cartilagem que fosse adaptada àquela pessoa, que terá uma determinada espessura para aquela pessoa, para aquelas características. E daí surge a parte do Politécnico pela tecnologia e pela engenharia que já vai tendo e bastante reconhecida, que pode dar esta ajuda aqui, Dr. Carlos, no sentido de facilitar, entre aspas, um bocadinho a vida ao médico na prescrição do tratamento. Pode haver aqui, de facto, um grande benefício. Sim, sem dúvida. Repare, esse projeto, de facto, é um projeto fantástico, porque tem uma dimensão, digamos assim, clínica transversal. Portanto, começa pela prevenção, prescrição de exercício físico e depois tem toda essa componente de engenharia que, em termos cirúrgicos, digamos assim, pode nos ajudar. O IPL tem uma experiência fantástica na impressão 3D, na área dos polímeros, e até agora a nossa dificuldade clínica é, a partir do momento em que há uma lesão traumática ou não, mas eu vou dar o caso de uma lesão traumática, por exemplo, em que há uma destruição focal da cartilagem. Quando há essa destruição, a cartilagem tem uma capacidade limitada de regeneração. Quando há mesmo essa generação, o tipo de, digamos assim, de moléculas que são da cicatrização, do processo de cicatrização, é sempre uma cartilagem que não é igual à nativa. E, portanto, até agora nós tínhamos muita dificuldade em reparar essas lesões focais. E aquilo que acontece é, com as novas tecnologias e aqui com, tal como o professor estava a explicar, a partir do momento em que nós arranjamos, ou podemos arranjar, uma técnica em que nós podemos fazer com que haja uma regeneração muito parecida com a cartilagem nativa que nós temos no nosso organismo, e ao mesmo tempo permite um microclima, digamos assim, que protege esse processo de cicatrização, nós poderemos fazer com que o processo de cicatrização seja feito de uma forma não natural, mas replicando muito proximamente da forma nativa, natural, protegendo o meio ambiente, de forma que haja uma cicatrização que reproduza o processo natural
do mecanismo de cicatrização. E no final ajudar, neste caso, o doente. Pedro, nesta questão, o processo, o projeto, a investigação já está a decorrer? Qual é o ponto de situação? Porque agora, vamos imaginar que quem lá está em casa e tem este problema está a pensar, ui, então e quando é que essa solução nova vai surgir, não é? Claro, e eu acho que os americanos então estariam mais entusiasmados se tivéssemos essa possibilidade, até porque eles agora recentemente lançaram um estudo que de facto foca a quantidade de insatisfação que existe no total knee replacement, portanto na substituição total do joelho, que eles são muito adeptos disso, mas que de facto Depois não... a satisfação não é aquela que eles pretendiam. E de facto nós temos que perceber que uma investigação desta natureza passa por diferentes fases, diferentes passos. Este projeto em si está, de facto, a arrancar, mas não inicia do zero. Portanto, há conhecimento anterior que temos vindo a trabalhar que, de facto, nos permite perceber que queremos, de facto, dar um contributo significativo nesta abordagem. E esse contributo significativo tem a ver com o seguinte. Quando nós falamos da engenharia de tecidos e da regeneração de tecidos, dos diferentes tipos de tecidos e das diferentes abordagens que têm havido de regeneração da pele, nomeadamente do osso, há aqui particularidades que nós temos conseguido ultrapassar e que hoje em dia, se calhar, já são mais fáceis de implementar do que da cartilagem, apenas porque, de facto, a cartilagem, por não ser vascularizada, traz aqui algumas características muito, muito peculiares. E, precisamente nessa abordagem, aquilo que temos vindo a fazer num estudo de maior dimensão do que este que estamos a falar, onde nós somos parceiros, é um projeto europeu que termina agora em 2017 e onde temos conseguido passar por diferentes fases de otimização deste produto, deste implante que estamos a falar, que tenta, no fundo, imitar aquilo que era a cartilagem da pessoa antes da lesão. É um projeto que passou por diferentes fases, um projeto de 5 anos e que neste momento está a ter resultados muito positivos em cavalos. Portanto, passou de diferentes tipos de animais até chegar a um animal de elevado porte e que, em termos de cargas mecânicas, é diferente de fazermos os estudos que fazemos com os ratos, ou mesmo com os coelhos, ou mesmo alguns testes in vitro laboratoriais. E, portanto, temos esse conhecimento, as coisas estão a avançar muito bem. Achamos que, mesmo assim, há aqui trabalho que pode ser otimizado, nomeadamente a nível da formulação ótima desta questão da estrutura de suporte e da estrutura que permite a viabilidade celular e, portanto, hoje em dia nós conseguimos imprimir não só um polímero, um plástico, vamos lhe chamar um bioplástico, que dá estrutura, mas ao mesmo tempo estar a incorporar um material que será um gel que está embebido com células e que, portanto, a partir daí tenta facilitar esse processo. Portanto, nós hoje estamos capazes de fazer isso, agora tem é que ser otimizado. E, portanto, estamos em crer que a conclusão do projeto que eu estava a falar, depois com os avanços que nós consigamos neste, não me aflige que dentro, em breve, estejamos a falar de um estudo em termos de ensaio pré-clínico, que de facto é aquela fase que antecede o ter o produto ótimo e final para as pessoas que nos estão a ouvir. Não é? Muito bem. Em termos desta questão, chegando a este ponto, isto significa, doutor, que, por exemplo, pode ser evitável a operação e esta substituição que estávamos há pouco a falar dos joelhos e que até os americanos não ficam muito satisfeitos, se calhar um estudo em Portugal poderia dar mais ou menos as mesmas indicações, mas isto evoluindo, conseguindo este caminho, pode chegar a esse ponto de poder haver situações em que a cirurgia é evitada? Ora bem, no processo traumático focal, em que haja uma lesão específica da cartilagem, acho que esse é que será, nesse âmbito, estamos a falar, portanto, de uma lesão muito específica. Dentro do processo degenerativo da osteoartrose mais difuso, portanto, estamos a falar de um mecanismo completamente diferente e que acho que não se portanto, aplicará. será mais para aquela parte da cartilagem e poder aí haver uma substituição que depois vai garantir como a mecanização do joelho. Estamos a falar de uma fase progressiva, não é? E, portanto, depende claramente do estado em que a pessoa já está, não é? Sim, claro. Ora, obviamente que o processo degenerativo difuso da osteoartrose
é um mecanismo diferente de um processo que começa por um processo uma osteoartrose pós-traumática. Portanto, são dois mecanismos um bocadinho diferentes, mas obviamente que avançando e progredindo poderá no futuro o doente necessitar, nomeadamente, uma artroplastia do joelho. Estamos aqui nos segundos finais da nossa conversa. Dr. Pedro, que ideia base que pode ficar lá para casa? Eu acho que a ideia básica é fundamental a sociedade ganhar consciência é que o estilo de vida está obviamente muito associado àquilo que serão as nossas queixas. Portanto, é muito frequente as pessoas dizerem que não têm tempo para praticar atividade física, mas depois terão que ter tempo para lidar com as dores que daí advêm. E, portanto, se as pessoas de facto compreenderem que despendendo algum do seu tempo numa prática de atividade física mais regular, com alguns cuidados básicos em termos de nutrição, com o tempo que passam sentados, portanto, há aqui uma série de questões que de facto as pessoas devem de começar a perceber que deverão ser evitadas no sentido de tentar diminuir a incidência deste tipo de patologias. Não vamos ser utópicos e pensar que a sociedade agora vai deixar de lado das novas tecnologias e que vai tudo voltar a ser um trabalho muito à base da atividade física. Não é verdade, mas de facto as pessoas têm que ganhar essa consciência. E hoje, quer dizer, não é novidade que já existem empresas que os funcionários estão a trabalhar no seu gabinete e de repente tudo para irem para uma sala e fazerem 30 minutos de atividade física. Portanto, e se calhar isto é uma exceção e não deveria de ser. Isto devia de ser uma regra, uma norma, aquilo que as pessoas de facto compreendem como sendo essencial. E de facto, se assim for, teremos aqui uma abordagem multivariada no sentido de, desde tenras idades, as pessoas compreenderem que de facto aquilo que fazem com o seu próprio corpo vai ter consequências, exatamente, é aquilo que depois causará as consequências no futuro. Segundos finais, clinicamente, que mensagem deixamos lá para casa? Sem dúvida nenhuma, que acho que é uma mensagem de prevenção acima de tudo. Portanto, já foi aqui dito que a osteoartrose está ligada à obesidade, ao sedentarismo e, portanto, a mensagem que se pode deixar é, mexam-se, façam exercício físico, porque isso dá saúde e faz crescer, como dizia. Muito bem, ficamos assim na nossa conversa. É isso mesmo, a mensagem que fica é mexa-se desse sofá, mas olha, mexa-se, vá lá dar uma voltinha, mas regresse, porque já a seguir vamos ter mais duas convidadas em estúdio. Vamos estar com Ana Meireles, Cristina Meireles e vamos conhecer a Cercilei. Até já.